Olá, tudo bem? Sou Paulo Viana, represento a equipe GoldenEye e estou aqui para falar um pouquinho sobre o nosso projeto More Than a Place. É um projeto que é a conclusão dessa primeira etapa do nosso TCC, onde nós vamos apresentar uma tentativa de solução a uma problemática que nós aí traçamos durante esse período. Nesse momento de apresentação, vou falar rapidamente sobre o cenário como personagem, falar sobre o projeto, o universo do jogo, as mecânicas, level design, direção de arte, falar um pouquinho sobre sound design, o jogo em si, playtests e o que a gente vai fazer no próximo semestre e também um pouquinho do Canvas, porque nós tivemos aí uma das objetivos nesse semestre de montar um plano de negócio da nossa empresa para poder produzir, desenvolver e lançar esse jogo. Então, falando sobre o cenário como personagem, nós tínhamos o desejo aí de abordar duas grandes temáticas, né, que fazem parte dos games, que é design de personagem e também design de cenário. O nosso grupo estava dividido nessas duas áreas e nos nossos bate-papos nós chegamos a um termo comum de tentar encontrar algo sobre ambiente vivo. A gente queria trabalhar alguma coisa que falasse sobre ambientes vivos, mas esse termo ambiente vivo ele é um pouco amplo e então nós corremos para tentar entender um pouquinho o que seria realmente nos games, o que a gente poderia falar dentro dessa questão de ambientes vivos. E aí, dentro dessa pesquisa, nós chegamos a algo interessante, que é o livro do Aloysio de Azevedo, que fala sobre o cortiço. E, na verdade, o livro chama O Cortiço e ele também relata, né, sobre o cortiço. E nesse livro nós vemos ali que Aloysio de Azevedo trata o cenário, que é o cortiço, o ambiente ali, como um ser vivo que abre os olhos, que dorme, que acorda, que cresce, que nasceu um dia. Então ele usa ali as figuras de linguagem e trabalha o cenário ali como um personagem. E a gente pensou, será que a gente consegue trazer isso para os games? E aí então nós fomos pesquisar o que é um cenário, o que é um personagem. Então, segundo o Jess Shell, o cenário é o espaço onde acontece o jogo e onde a ação é executada. Então, como o próprio Ruizinho fala, o cenário é basicamente, vamos dizer assim, uma parte do círculo mágico, né? Ou talvez para alguns jogos é onde o círculo mágico está acontecendo ali, né? Onde as regras estão funcionando, onde realmente o jogo é executado. Já o personagem, segundo Lee Sheldon, ele tem que ter algumas características aí para poder, vamos dizer assim, que ele seja realmente identificado como personagem. Ele tem que ter características físicas, sociológicas, psicológicas, e além disso ele tem que ser, que é o ponto principal para não só Lee Sheldon, mas com outros autores, que ele tem que ser o agente transformador, ele tem que ser aquele que transforma o cenário, que ele transforma a história, então ele é realmente a, o cara que promove a ação ali dentro do jogo, né? Tanto como personagem jogável como o NPC. Tá? E aí, então, o nosso projeto é o que? É a tentativa de fazer uma fusão entre o cenário e o personagem. É criar um cenário que tem essas características físicas, sociológicas, psicológicas, mas além disso, é um cenário que continua sendo um cenário, onde a ação do jogo acontece. É o espaço onde o jogo está sendo executado. Né? Durante as pesquisas, nós encontramos dois jogos bem rapidamente que possam dar uma alusão a isso: é o Silent Hill Downpour e o Place for the Ewing. O primeiro, nós vemos isso de forma mecânica, mas não tão diretamente de forma narrativa. E no Place of the Ewing a gente vê isso de forma narrativa, mas nós não vemos isso visualmente, nós não vemos isso nas mecânicas, nós não vemos isso acontecendo diretamente no game. Então nós temos cenários propostos como personagem, mas com algumas questões que nos impedem ou podem impedir o jogador de ver isso. Nós queremos deixar isso claro no nosso jogo. Tá?
Nosso jogo, então, nossa ficha técnica rápida aí, vai ser um single player, plataforma stealth. Nós temos esses dois tipos de, vamos dizer assim, de mecânicas em alta, né? Estilos de jogos. É um 3D fixo, a câmera está sempre posicionada num ponto, ela acompanha o jogador, mas está posicionada. É um PC, o jogo é para PC, para Steam no primeiro momento, podendo, quem sabe, alcançar outras plataformas. E nosso persona é um jovem entre aí seus 20 anos, solteiro, trabalha, estuda, né? E procura regularmente jogos na Steam, né? Ele está atrás de jogos baratos, né? E que tem algum gameplay diversificado. Então, falar um pouquinho sobre o nosso jogo, né? Nós temos, lógico, em destaque a Agatha, o cenário que é personagem. Ela aí é um cenário incomum, porque ela começa a adquirir vida, é uma cidade posicionada numa região montanhosa, com muitos ventos, e aí ela então é construída com uma área externa e interna, e ninguém sabe o porquê, mas ela começa a adquirir vida, né? Aí no centro dessa cidade tem uma pedra, e essa pedra ela parece que está pulsando, e tem estruturas que saem dela que parecem como veias, como músculos, que interligam praticamente toda a cidade. Então, ela tem essa característica de começar a parecer um ser, de ganhar vida, de ganhar consciência. E esse ganhar consciência é de forma inocente. Ela começa a acreditar no ser humano, ver bondade no ser humano, ver só o lado bom, vamos dizer assim, do ser humano. E com isso ela começa a amar o ser humano e proteger aqueles que moravam ali. Mas infelizmente ela vai, vamos dizer assim, ganhando maturidade, ela começa a perceber o mal no ser humano e ela é meio, vamos dizer assim, irritadiça, meio brava, né, vamos dizer assim, e ela então acaba se revoltando contra os seres humanos e expulsa eles dali. Então, durante o gameplay, a nossa proposta é mostrar a cidade ganhando vida, mas vai ser um pós-momento revolta, porque ela volta a se adormecer para poder se esconder e deixar o ser humano afastado dela. Né? Ela ali acabou se autodestruindo, então o cenário vai estar todo destruído. Vai ter uma fumaça que tem uma praga que mata todos aqueles que estão ali no meio, menos a nossa PJ, que é a Melk, onde o cenário que a Agatha vai ajudar a Melk a poder vencer esses obstáculos, né? Então ela vai cada vez mais se tornando ativa e a gente quer mostrar esse cenário ativo e não um cenário reativo àquilo que o personagem faz. A Melk, ela então é o nosso PJ, a qual o jogador vai controlar. Ela é filha da cidade, ela é gerada com o objetivo de ser uma mediadora entre a cidade e os seres humanos, no momento onde as coisas estavam caminhando tudo bem, mas no processo onde a Agatha se revolta contra o ser humano, Mel que acaba, vamos dizer assim, nascendo antes da hora, ela não, vamos dizer assim, não foi gerada completamente, e aí com 8 anos, sem saber quem ela é, onde ela está, sem saber o que está acontecendo, ela acaba sendo levada e, vamos dizer assim, salva por outros habitantes, levado ela para um lugar longe, ali da região de Agatha, quando eles estavam fugindo da revolta de Agatha. Nessa nova cidade, ela ali então cresce, nosso jogo então vai se passar com tempos depois, ela já vai estar com 15 anos de idade, ela vai começar a ser taxada como bruxa pelo fato dela ter uma conexão com a Agatha, né? E durante o gameplay a gente vai perceber que ela é uma personagem totalmente dependente de Agatha. Ela precisa de Agatha para poder vencer os obstáculos. Os nossos inimigos no game são a religião, que é ali uma religião antiga que dominava, são os seguidores, na verdade, dessa religião. É uma religião que dominou a cidade por muito tempo, que foi o motivo de Agatha, um dos motivos de Agatha se revoltar, né, contra a humanidade, porque eles adoravam a Agatha, diziam venerar a Agatha, como lógico que veneravam a partir de uma pedra que parecia ali o coração, né, que estava ali no centro da cidade, mas
esses líderes, eles não eram nada bons, eles eram corruptos, maus, intencionados. Essa religião, então, transmitia essa imagem negativa e seus seguidores, de certa forma, seguiam os exemplos desses líderes. E esses, então, são um dos motivos da humanidade ser expulsa, os habitantes serem expulsos ali da cidade, né? Mas o tempo passou e a religião ela perdeu força, e para então conseguir, vamos dizer, de novo restaurar sua força diante da população, eles têm a ideia de pegar a pedra e levar para a nova cidade. E eles então vão invadir Ágata, mesmo com gás e a praga ali, mesmo sendo uma região proibida, eles vão invadir. Então eles vestem as máscaras de proteção, que lembram muito as máscaras usadas por médicos na antiguidade, no período de pestilências. Essas máscaras têm o objetivo de impedir com que eles sejam contaminados com a praga e com o gás. Então esses inimigos aí, nós vamos ter 3 deles, cada um com sua movimentação, seu campo de visão e momentos específicos que eles vão aparecer no jogo. Nós temos mecânicas básicas, nós vamos ver em gameplay, tá? De câmera, como o Melk age, como também a Ágata pode agir. E aí o objetivo do jogador então é reconectar a Ágata a Melk, né? Restaurar, vamos dizer assim, a Ágata que está adormecida, trazer ela de nova vida e, logicamente, vencer os Internal Children ali de certa forma, ou impedir que os Internal Children roubem o coração de Ágata. Então, o level design ele tem uma proposta de um fluxo de plataforma seguido por perseguição seguido por um momento onde você tem que ter o momento de stealth, se esconder dos inimigos, passando pelo momento de perseguição, depois mais um momento de plataforma e finalizando ali com o momento de perseguição, onde nós chegamos naquele ponto azul ali, naquela bola azul, que é a parte final do nosso jogo, tá? E como que a gente produziu o cenário, né? Pensando em tudo isso, a gente pensou como que é uma cidade interna, ela está no centro ela tem uma parte central ali. Nós nos inspiramos na região da Anatólia, na Turquia, ali mais ou menos nos anos 1071, onde as construções eram feitas em rochas, cavando-se rochas, ou em aqueles também conhecidos como cavernas residenciais. E o interessante é que é uma região que é influenciada por diversas culturas, e com isso a gente tem uma certa liberdade de criativa para isso. Além disso, é uma região que usa muito colunas, blocos, as casas são quadradas, simples, amontoadas uma em cima da outra. Então a gente viu que seria algo interessante para o nosso game, algo que traz um tom místico e também por essa questão de ser feita na pedra pra gente, porque o nosso jogo se passa dentro de uma, vamos dizer assim, de uma cidade subterrânea, né? Sound design, a gente pensou um pouquinho numa trilha sonora que trouxesse uns efeitos que proporcionam aí um pouco de suspense, um tom de misticismo, um pouco de adrenalina, nos momentos de perseguição, também aquela tensão, né? Nos momentos de stealth. E também proporcionar, de certa forma, um sentimento de esperança, amor, superação em algum momento do jogo. Então vamos aqui fazer o nosso gameplay, poder mostrar um pouquinho o nosso jogo. Os controles são simples, a gente utiliza as setas, pulo com o espaço, o shift é a corrida rápida e o control ela se abaixa. Então, para fazer pulos longos, a gente tem que correr.
Aqui a gente tem essa região da caverna, então a gente tem pontos de luzes, como vocês podem ver, que vem de, vamos dizer assim, de buracos feitos na parte superior, externa. A gente tem uma névoa ali no fundo para poder dar esse sentimento de escuridão, que a gente não consegue ver o que se passa na parte externa. Também dá um pouquinho do sentido da névoa, da fumaça, né, da praga. Lembrando que Melk ela é imune à praga. Aqui então a gente vai ter a nossa primeira interação com a Agatha, onde a Agatha ela nos, vamos dizer assim, salva. Se eu tivesse caído direto eu não tinha conseguido fazer esse pulo, eu teria morrido. Então aqui a gente vai andar um pouquinho e chegar na nossa segunda área aqui do nosso game, onde nós agora temos os inimigos. Então aqui você tem que se abaixar, se esconder atrás dessas estruturas, esperando que os inimigos não te vejam. Então poder passar para a próxima área. Aqui eu vou passar rapidamente para o inimigo não me ver. E aqui mais uma vez a Agatha nos ajuda, reconstruindo essa escada. Nós vamos ter agora mais uma plataforma onde a Agatha ela constrói para a gente ter acesso a essa região e poder soltar e passar. O barulho da queda vai ter ativado os inimigos. Nós, como disse, tem dois tipos de inimigo, o mais lento e o mais rápido. O maiorzinho, o mais rápido, o mais lento. Então eu vou aproveitar o momento de distração deles e fugir. Só que infelizmente um deles vai morrer. E a gente começa então esse momento de perseguição, onde os dois tamanhos estão tentando nos alcançar. A gente tem que nos desviar, não cair na frente. A Agatha nos ajuda ali e finalmente nós temos aí o acesso. Quero mostrar a última parte aqui do jogo, só para a gente ver mais um momento de perseguição. E a estátua, a Agatha vai mover a estátua, nos salvando na perseguição dos inimigos. E finalmente a gente vai ter aí mais uma interação com a Agatha. Constrói uma ponte para a gente ter acesso a essa última parte do jogo. Vou então voltar aqui para os slides. Então, falando um pouquinho aí mais do nosso jogo, a gente fez um playtest com essa build e focado naquele perfil que nós já identificamos, jovem adulto, indie game, compra Steam, classe média. Nós percebemos que a maioria das pessoas que testaram entenderam que o cenário realmente está agindo, entenderam que de certa forma ele está ajudando, perceberam o cenário estava ganhando vida, né? Então assim, foi algo que nós planejamos no nosso playtest para identificar. Nós tivemos, lógico, problemas como bugs, algumas questões no level design sobre a distância dos pulos, um cenário um pouco confuso, pouca qualidade, assim, quesito da PJ e dos inimigos, então uma animação que não funcionou, alguma coisa assim. Mas nós tivemos triunfos, as pessoas acharam o jogo de certa forma divertido, um pouquinho da narrativa ser algo interessante, e o som disseram que
a quesito da música, né? As músicas se encaixavam bem com a proposta do jogo. Qual que é a nossa próxima etapa? Nós fizemos a fase do medo, que é uma fase, vamos dizer assim, seria no meio do jogo, precisa de alguns ajustes que nós faremos. E a ideia é trabalhar solidão, decepção, ira e remorso, que são, vamos dizer assim, os sentimentos que a Agatha sente, né, durante o processo. O processo de solidão, a gente vai mostrar a Agatha adormecida, vamos dizer assim, ela não vai se mover nem agir. Decepção, a gente vai ver ela já um pouco mais desperta. Na ira, a gente vê uma revolta dela contra a igreja e essa ira acaba machucando a Melk e por isso um momento de remorso, onde nós vamos tentar controlar a Agatha para poder aí salvar, vamos dizer assim, de forma mais clara a Melk. Para concluir, então, quero falar um pouquinho sobre o nosso Canvas. Nós tivemos o objetivo aí de montar, né, uma empresa, né? E no Canvas, então, nós temos essa parte onde temos o segmento do cliente. Nós temos dois segmentos de cliente. Nós temos o Indie Game, né, que tem uma pessoa que tem pouco tempo disponível para diversão, entretenimento, mas ele procura jogos interessantes, acessíveis, com alto fator replay. Ele não possui muito dinheiro, por isso que ele procura o Indie Game. E ele é cansado aí no dia a dia, agitado, então ele procura nos games um momento assim para relaxar, mas ele não tem muito tempo, então tem que ser games mais curtos. E o mercado Advergame, né, o cliente Advergames, são aí a gente está focado em pequenas empresas e médias que buscam se modernizar sua imagem, quer aumentar sua participação no mercado, né, tento aí de certa forma fazer alguma coisa com marketing, apesar de ter pouco investimento para isso, pouco orçamento para fazer esse tipo de investimento. Não tem como desenvolver jogos aí internamente. E aí, o que nós vamos oferecer para eles? Jogos digitais, né, de PC, mobile, Advergames, jogos otimizados, com alto fator replay, baixo custo, focado no indie game. Nossa proposta de valor vai ser uma baixa demanda de tempo de jogo contínuo, ou seja, ele pode jogar o jogo de forma, vamos dizer assim, rápida, leve, picada, diversão e redução de estresse, né, porque ele está agitado no dia a dia, e experiências impactantes. E no caso de Ver Games, uma gamificação aí de produto, né. Então, para nos relacionarmos com o cliente, nós vamos usar aí páginas da web, né, devlogs, né, newsletters, FAQ, e também post em redes sociais, vamos usar o e-mail, canais aí de comunicação, redes sociais, página web, e-mail, distribuição, lojas físicas, online, Steam, Epic Games, App Store e websites do cliente. Como fonte de receita aí, a gente tem venda de jogos no modelo Premium e venda de serviços Advergames. Com estrutura de custo, nós temos aí manutenção e aprimoramento de força de trabalho, aquisição e assinatura de software, proprietários, aquisição de manutenção de equipamentos e marketing. E qual que vai ser as nossas principais atividades? Desenvolvimento de software, manutenção de software, marketing, suporte técnico. Recursos principais aí são os computadores, licença para software e nós, os empregados, vamos dizer assim, os sócios. E parcerias com fornecedores de software, como Unity e Unreal, streamers, para o marketing digital, Abra Games. E aí a gente vai ter estúdios de efeitos sonoros e estúdio de músicas também como parceiro para nos ajudar na parte de sound design. Muito obrigado aí por nos ouvirem a respeito do nosso projeto e encerro por hoje. Muito obrigado.